no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos: ao senhor chefe do Departamento de Administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Ata é um instrumento utilizado para o registro expositivo dos fatos e deliberações ocorridos em uma reunião, sessão ou assembleia. Estrutura: título ata. Em se tratando de atas elaboradas sequencialmente, indicar o respectivo número da reunião ou sessão em caixa alta. Texto: incluindo preâmbulo, registro da situação espacial e temporal e participantes. Registro dos assuntos abordados e de suas decisões, com indicação das personalidades envolvidas, se for o caso. Fecho: termo de encerramento com indicação, se necessário, do redator, do horário de encerramento, de convocação de nova reunião e etc. A ata será assinada e ou rubricada por todos os presentes à reunião ou apenas pelo presidente relator, dependendo das exigências regimentais do órgão. A fim de se evitarem rasuras nas atas manuscritas, deve-se, em caso de erro, utilizar o termo digo, seguido da informação correta a ser registrada. No caso de omissão de informações ou de erros constatados após a redação, usa-se a expressão em tempo ao final da ata, com o registro das informações corretas. Relatório: é o relato expositivo, detalhado ou não, do funcionamento de uma instituição, do exercício de atividades ou acerca do desenvolvimento de serviços específicos num determinado período. Estrutura: título: relatório ou relatório de. Texto: registro em tópicos das principais atividades desenvolvidas, podendo ser indicados os resultados parciais e totais, com destaque, se for o caso, para os aspectos positivos e negativos do período abrangido. O cronograma de trabalho a ser desenvolvido, os quadros, os dados estatísticos e as tabelas poderão ser apresentados como anexos. Local e data, assinatura e função ou cargo do ou dos funcionários, relatores ou relator. No caso de relatório de viagem, aconselha-se registrar uma descrição sucinta da participação do servidor no evento, seminário, curso, missão oficial e outras, indicando o período e o trecho compreendido. Sempre que possível, o relatório de viagem deverá ser elaborado com vistas ao aproveitamento efetivo das informações tratadas no evento para os trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Quanto à elaboração de relatório de atividades, deve-se atentar para os seguintes procedimentos: abster-se de transcrever a competência formal das unidades administrativas já descritas nas normas internas, relatar apenas as principais atividades do órgão, evitar o detalhamento excessivo das tarefas executadas pelas unidades administrativas que lhes são subordinadas, priorizar a apresentação de dados agregados, grandes metas realizadas e problemas abrangentes que foram solucionados, destacar propostas que não puderem ser concretizadas, identificando as causas e indicando as prioridades para os próximos anos. Gerar um relatório final consolidado, limitado, se possível, ao máximo de 10 páginas para o conjunto da diretoria, departamento ou unidade equivalente. Exercícios de redação oficial. Escriturário do Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas, 2011. Analise. Atendendo à solicitação contida no expediente acima referido, vimos encaminhar a Vossa Senhoria as informações referentes ao andamento do serviço sob responsabilidade deste setor.
Esclarecemos que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o cumprimento dos prazos estipulados e o atingimento das metas estabelecidas. A redação do documento acima indica tratar-se a. Do encaminhamento de uma ata, b. Do início de um requerimento, c. Do trecho do corpo de um ofício, d. Da introdução de um relatório e e. Do fecho de um memorando. Resposta correta, alternativa C. Terapeuta ocupacional, CEPLAG, CESGRAN Rio 2011. Vejamos o exercício. A correspondência oficial é uma espécie formal de comunicação, estabelecida entre os órgãos do poder público para elaborar atos normativos e comunicações. É pautada por uma padronização de linguagem e de estrutura, que se caracteriza por padrão culto da linguagem, impessoalidade, formalidade, clareza, concisão, uniformidade, uso adequado dos pronomes de tratamento. Para que as comunicações sejam compreendidas por todo e qualquer cidadão, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos, como a gíria, os regionalismos, vocabulários ou o jargão técnico. Ofícios, memorandos, atas são exemplos de correspondência oficial. Com relação ao emprego dos pronomes de tratamento, é incorreto afirmar que: Alternativa A. Esses pronomes exigem forma verbal conjugada na terceira pessoa gramatical. Está correta. Terceira pessoa do singular ou do plural. O pronome Vossa Excelência é utilizado em correspondência dirigida às altas autoridades do governo. Também está correta. O gênero gramatical do adjetivo relacionado a um pronome de tratamento deve coincidir com o sexo da pessoa que se refere. Também está correto. Vossa Excelência está cansado, se for homem. Vossa Excelência está cansada, se for mulher. O pronome Vossa Eminência deve ser empregado em correspondência dirigida a reitores de universidades. É incorreta. A resposta correta é cardeais. Então, já achamos a alternativa. E a alternativa E, os pronomes possessivos referidos aos pronomes de tratamento são flexionados na terceira pessoa, que também está correto, ou do singular ou do plural. Próximo exercício, terapeuta ocupacional, CEPLAG, CESGRAN Rio 2011. O ofício é a forma de correspondência oficial em que se estabelece a comunicação entre órgãos oficiais, ou de um órgão oficial para uma pessoa. Deve ser redigido no padrão culto da língua. Segue um esquema pré-estabelecido e não deve apresentar rasura. O texto que segue é um exemplo de ofício. Então temos lá: Secretaria de Cultura do Estado X. Ofício número 10/2011. Cidade Y, 30 de junho de 2011. Excelentíssimo senhor J. Cardoso, governador do Estado X. Senhor governador, será realizado no próximo dia 15 de julho, às 14 horas, em sessão pública, uma homenagem ao escritor N. Fernandes. Será para nós uma grande honra se Vossa Excelência puder prestigiar esse evento com sua presença. Atenciosas saudações. A Miranda, secretária de Cultura do Estado X. A respeito desse tipo de correspondência, considere as afirmações abaixo. Um ofício deve conter identificação do destinatário, agradecimento, recibo e mensagem. 2. Um ofício deve conter fundamentação legal, saudação final, experiência profissional. 3. Um ofício deve conter local e data, mensagem, saudação final, assinatura e cargo do remetente. 4. Um ofício deve conter número do documento, saudação final e identificação do destinatário. Estão corretas apenas as afirmações, resposta correta E, 3 e 4. Queridos candidatos, boa sorte a todos, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau!